Fala do Silas Malafaia, cara, não sei se tu viu o discurso dele, mas todo mundo com papinho 0-0 e ele faz um discurso bem contundente, bem explicando a história mesmo. Vai, impressionante. Papel na primeira fala, vou tentar ser o mais sucinto possível, que a gente vai voltar para se aprofundar. Tirar meu chapéu para Silas Malafaia, que organizou o evento e que surpreendeu pela oratória brilhante e pela coragem. Ele ali foi o bad cop do Bolsonaro. Todo mundo sabe que em diplomacia tem que ter a cenoura e o porrete. Bolsonaro, como você mostrou aí, Lacombe, apareceu com a cenoura. Anistia, paz, pacificador. Aquilo que alguns acharam que o Lula ia ser, e obviamente que não. Um sujeito vingativo, raivoso e totalitário. O Bolsonaro é democrata por excelência. E ele está tentando mostrar que o país tem como se unir em prol de alguns denominadores comuns básicos. A turma do PT não quer porque quer prender toda a direita. Aí não tem paz possível, né? Mas o Silas Malafaia fez um discurso corajoso, com uma bela oratória, resgatou fatos cronológicos importantes para deixar muito transparente para todo mundo quem realmente vem dando um golpe no país. Isso ficou muito claro. Ele, ao lembrar que o PSDB do Alexandre de Moraes, ele repetiu isso várias vezes, o PSDB do Alexandre de Moraes, ele tentou ir para a justiça, tentou reclamar, contratar auditoria quando perdeu em 2014 com Aécio Neves. Questionou as urnas e não foi tratado como o Bolsonaro foi, como o PL do Valdemar da Costa Neto foi, e com aquela multa simbólica de 22 milhões de reais, né? Para dar um recadinho muito claro, típico de tirania, que o Alexandre de Moraes impôs ao PL. Então, parabéns ao Silas Malafaia. Bolsonaro, no tom ameno, é o papel dele, acho que teve seu mérito também. Tarcísio surpreendeu pela... Ela sabe falar, ela se apresenta bem, então, de fato, ela tem muita potência eleitoral. Depois nós tivemos outras pessoas falando, nós tivemos o governador Tarcísio, que apresentou uma postura assim mais isenta, né? Falando sobre os desafios do Estado de Direito, os desafios da liberdade de expressão. Depois nós tivemos também aí a fala do deputado Gustavo Gayer, do Nicolas Ferreira, e tivemos uma fala impressionante do Silas Malafaia, que foi o melhor discurso do dia, em que ele foi muito sóbrio e apresentou de maneira histórica todos os atos principais de perseguição. Lembrando, inclusive, que em 2014, o partido, né, do então político Alexandre de Moraes, quando ainda não tinha assumido a posição do Supremo, o PSDB, Partido de Moraes, entrou na Justiça Eleitoral contra o processo eleitoral, questionando as próprias urnas, e não sofreu nenhuma retaliação, enquanto que o presidente do PL, ao apresentar esse recurso na Justiça, recebeu uma multa de 23 milhões e está sendo acusado, por conta desse recurso que é previsto na lei, de estar golpeando a democracia. Ele falou sobre a postura de claro viés, né, anti-Bolsonaro, dos ministros, o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, dizendo que ameaça a democracia no Brasil e no mundo é do que ele chama de extrema-direita. Falou sobre o Barroso, anunciando que ajudou, né, nós derrotamos o bolsonarismo, e expôs o ridículo de acusar pessoas desarmadas, armadas apenas com uma Bíblia e com um terço, né, que invadiram prédios públicos, algumas delas, e ele também repudiou essa invasão, mas é ridículo acusar essas pessoas de golpe de Estado e ainda oferecer 17 anos de cadeia, inclusive pessoas, né, da sua congregação. Por fim, nós tivemos uma fala de Bolsonaro. O Gustavo Gayer, acho que o mais votado também de Goiás, o senador Magno Malta e a mulher do ex-presidente Michele Bolsonaro. Depois falou o pastor Silas Malafaia, que foi o organizador. Eu estou fazendo um resumo, talvez vocês não tenham acompanharam, né? Mas muito emocionante a fala de Silas, um grande orador, né? Eu anotei aqui algumas coisas assim que eu acho que
Ele citou fala do ministro Barroso, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, e olhou para aquela avenida cheia e a gente fica se perguntando, derrotou quem? Né? Fez todo mundo cantar um trecho do hino à independência, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Fez uma oração final cheia de emoções, né? E depois encerrou-se com a fala de Jair Messias Bolsonaro, que entrou